Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí o nosso abraço fraternal. Que você que está aí no conforto da sua casa, ou onde quer que você esteja, abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Amém? Quero começar falando sobre o tema da mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Fidelidade a Deus em meio à perseguição. Um tema um tanto curioso, né? Hoje, nosso país ainda não sofre perseguição, ainda. Mas a pergunta que nos quer calar: como nos manter fiel a Deus em meio à perseguição? Vivemos numa época, queridos, que a nossa fé cristã, embora ela seja livre em muitos lugares ainda, mas continua a ser desafiada. A nossa fé muitas vezes é marginalizada. Muitas vezes ela é perseguida em várias partes do mundo. Se nós dermos um Google aí, nós vamos, se você colocar lá, partes do mundo que o evangelho é perseguido, vai ter uma lista de perseguições do evangelho. Graças a Deus, ainda nós somos privilegiados, nós podemos falar, nós podemos anunciar, nós podemos pregar, nós podemos ainda dizer que nós somos cristãos, em alguns lugares e não em todos os lugares. Mas mesmo assim, nós somos privilegiados. A perseguição, ela nem sempre vem sobre uma forma de uma violência física. Às vezes ela se manifesta através de uma pressão cultural, através do desprezo social e até mesmo de uma tentativa de nos forçar a comprometer os nossos princípios bíblicos, os nossos princípios que fomos ensinados. Diante dessas questões, surge uma pergunta no meu e talvez, eu tenho certeza que vai surgir ao longo da ministração desta noite, uma pergunta no coração de vocês também. Como nos manter fiel a Deus quando tudo e quando todos parecem conspirar contra a nossa fé? Muitas vezes, quando nós pregamos o evangelho ou quando nós falamos do evangelho para algumas pessoas, nós sentimos uma certa resistência a essa pessoa. Eu não quero ouvir falar do evangelho, eu não quero ouvir falar da Bíblia, eu não quero saber de ser crente. Percebam, é um tipo de resistência. Ainda não somos perseguidos, mas nós temos uma resistência, muitas vezes comprometendo os nossos princípios. Temos alguns exemplos na Bíblia, eu não quero falar dos meus exemplos, nós temos exemplos na Bíblia para esta pergunta e para tantas outras perguntas que muitas vezes surgem no meu e no seu coração. E o texto que me chama mais atenção diante dessas perseguições sobre esse tema é o livro do profeta Daniel. No livro, eu já queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel. O livro especificamente lá no capítulo 3, nós vamos ler esta passagem, aonde nós vamos ver 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo confrontados com a situação de extrema perseguição, adorar uma imagem de ouro ou serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Abriram? Daniel capítulo 3. Todos acompanhando? O título aqui da minha Bíblia está dizendo: a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz assim no capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos
os oficiais da província para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a cerimônia da inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que, no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. Ó Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenado que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram eles levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som de todos esses instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e seu aspecto, o seu rosto alterou em relação aos três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha do fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram os 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e o fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá.
Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiro do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. O cabelo da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar os deuses que não eram Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Querido, se faz necessário ler todo o texto para que nós possamos ganhar o contexto. Não faz sentido ler apenas uns versículos, porque nós iremos dar atenção a uns versículos e não a outros versículos. Porque todo esse capítulo 3 faz sentido no tema ao qual nós estamos colocando aqui nesta noite. Apenas um contexto para nós entrarmos na pregação inicial. A Babilônia, como todos sabem, era o maior império do mundo. Em 606 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém, saqueou o templo, levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Ou seja, esse Nabucodonosor, ele de fato era o filho de Satanás. Ele estabeleceu Zedequias no governo, mas Zedequias se rebelou contra o governo da Babilônia. Então, Nabucodonosor, mais uma vez, cercou toda a cidade até que a fome se estabelecesse dentro daquele povo, dentro daquelas muralhas. Ou seja, Nabucodonosor, ele era um homem truculento. Nabucodonosor era um homem perseguidor. Nabucodonosor não queria saber nem ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que era de Daniel, o Deus que era com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Haja vista que ele pediu para construir uma estátua para que todos adorassem aquela estátua. Depois ele invadiu a cidade, incendiou o templo, quebrou os muros e levou todo o povo cativo para a Babilônia para serem escravos. Queridos, aqui é só apenas um contexto para nós entendermos quem era esse truculento Nabucodonosor. Falando um pouco desses 4 homens, falando também de Daniel. Daniel, ele tinha um nome, mas quando chegaram na Babilônia, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes desses homens, eles foram alterados. Todos os judeus, eles tinham nomes ligados ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Daniel, como todos já sabem, o significado de Daniel era: Deus é o meu juiz. E lá na Babilônia deram o nome de Beltesazar, cujo significado era Bel, proteja o rei. Ananias, que era lá o Sadraque, Jeová é misericordioso, passou a chamado a Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Essa alteração tinha um significado do nome na Babilônia. Misael significa quem é como Deus. Na Babilônia deram o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significava Jeová ajuda. Trocaram o nome para Abidnego, que o significado era servo de Nego. Esses nomes, eles foram trocados e vinculados toda a divindade pagã da Babilônia: Bel, Marduk, Vênus e Nego. A Babilônia, ela queria tirar o nome, a convicção do coração desses homens, da mente de Daniel e dos seus amigos, e plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, mudaram seus nomes.
Mas eles sabiam em quem eles criam, queridos. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. A Babilônia poderia até mudar o nome deles como mudou, mas não mudou o coração deles de servos. Eles continuavam convictos do Deus que eles serviam. A verdade no coração desses 3 homens, desses 4 homens, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas nós vamos falar sobre os 3 homens, era inegociável. Eles preferiam a morte do que a infidelidade ao Deus vivo. Eles estavam prontos a morrer do que a pecar, queridos. Percebam que esse tema que nós falamos no início nos chama a atenção. É um tema pertinente para os dias de hoje. Nós hoje não temos perseguições, mas quando nós somos pressionados por algum tipo de circunstância nas nossas vidas, nós queremos questionar Deus. A primeira palavra que vem no meu e no seu coração é: por que Deus? Sim ou não? Ou só acontece comigo? Mas o que mais chama a atenção nesse texto, queridos, pelo menos para mim, quando eu estava meditando neste texto, nesse livro de Daniel, é a resposta firme, é a resposta sem hesitação desses 3 homens quando eles foram confrontados. Eles entenderam o que de fato é servir um Deus verdadeiro. Eles não sabiam que seriam livrados da fornalha, mas sabiam no Deus que eles estavam confiando. E aqui nesse texto está o segredo. O Senhor muitas vezes não vai nos livrar na fornalha, mas Ele vai nos livrar da fornalha. E foi exatamente isso que aconteceu com esses 3 homens. Através dessa história desses jovens, nós somos convidados, queridos, a refletir a verdadeira fidelidade, o custo da obediência e o poder de Deus que se manifesta quando nós temos um coração quebrantado, nós temos um coração contrito, nós temos um coração obediente. Muitas vezes, não antes da fornalha, mas dentro dela. Quantas vezes nós somos já livrados dentro da fornalha, queridos? Muitas vezes. Já disse aqui algumas vezes, o diabo, ele nos tenta a fim de destruir a nossa fé, mas Deus vai nos provar a fim de desenvolver a minha e a sua fé. É isso que o Senhor faz. O Senhor não nos tenta, mas Ele prova a minha e a sua fé. Aonde está o meu e o seu coração? Aonde está o meu e o seu pensamento? Aonde está o meu e os seus olhos? A fé, ela não pode ser provada. Aliás, a fé que não pode ser provada, ela não é digna de confiança. A fé que não é verdadeira, ela não resiste a tempos de provação. É por isso que muitas vezes, quando o Senhor começa a espremer as nossas vidas, começa a espremer o nosso coração, a primeira palavra que vem na nossa mente, no nosso coração, são os questionamentos: por que Deus? A nossa fé, ela precisa ser convicta nesse Deus Todo-Poderoso. A nossa fé tem que ser convicta. A fé que não é verdadeira não resiste nos tempos de provação, mas a fé autêntica lança raízes profundas. Um Salmos conhecido, capítulo 1, Salmos 1, versos 1 e 3. Bem-aventurados é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Nós precisamos ter a nossa fé como raízes profundas.
A experiência desses 3 homens nos faz examinar a nossa caminhada com o Senhor, a nossa caminhada cristã com o Senhor, e até mesmo nós temos que refletir sobre a nossa fé. Nós precisamos examinar dentro do meu e do seu coração como é que está a nossa fé. Será que de fato nós confiamos mesmo neste Deus, a tal ponto de nós entregarmos a nossa vida até a própria morte, do que adorar um Deus com D minúsculo? Nós precisamos, queridos, nesta noite, fazer uma pergunta autêntica para nós mesmos. Será que nós temos essa fé autêntica como esses homens tiveram? Que pode ser provada como a desses homens? Essa pergunta que eu quero deixar para nós refletirmos, para que nós possamos responder para nós mesmos. Apocalipse capítulo 2, verso 20 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser fiéis a esse Deus, querido, porque Ele é fiel a nós. Ele sempre vai ser fiel a mim e a você. E diante desse texto que nós lemos, temos algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação: fidelidade inabalável a Deus. Nabucodonosor, como eu disse, tornou-se um homem obcecado pelo poder, ou seja, era um homem truculento. O seu coração se engrandeceu, se enfureceu, e ele quis ser adorado como um Deus. Ele não se contentou com a mais alta patente no reino da Babilônia. Ele queria ser como um Deus todo-poderoso. E diante da revelação, da soberania e do triunfo de Deus, lá no capítulo 2, quando Daniel, ele teve um sonho, aliás, melhor dizendo, quando Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel revelou aquele sonho a ele, só naquele sonho ele já deveria se render a esse Deus todo-poderoso. Mas pelo contrário, parece que ele se engrandeceu mais ainda. Ao invés dele se humilhar, ele se exaltou. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão derribados, queridos. E mais, ele ordenou todos os súditos do seu reino, como nós lemos lá, governadores, os sátrapas, enfim, todos os administradores, para se prostrarem e adorarem a sua imagem. Ele escravizou a consciência e usou a religião para consolidar a sua política opressora. É assim que começa, queridos. Em alguns países já tem exatamente isso. A religião totalitária exige de nós, aliás, exige das pessoas pela força, pelo poder. As pessoas se dobram a esses reis por conta do medo e não pela devoção. São tão pressionadas. Nabucodonosor era um opressor que as pessoas talvez não tinham saída. Nabucodonosor, ele instituiu uma adoração compulsória, ou seja, uma religião opressora naquele lugar. Mas não era o caso de Sadraque, Mesaque, Abidnego e muito menos de Daniel. Quando a religião, ela se desvia da verdade, ela se torna um braço da intolerância e da truculência. Era exatamente o que aquele povo estava sofrendo na mão de Nabucodonosor. Será que se nós possamos olhar para alguns países, nós podemos perceber as pessoas sendo opressas? Com certeza. Com certeza. O segundo ensinamento desta noite: confiança total, não é parcial, na soberania de Deus. Confiança total na soberania de Deus. As pessoas, muitas vezes, elas têm memória curta. Por que eu estou dizendo que as pessoas têm memória curta? Se nós voltarmos lá no texto de Daniel, capítulo 2, nós vamos perceber que os caldeus,
eles tinham sido poupados da morte pela intervenção de Daniel e dos seus amigos, quando Daniel revelou o sonho lá a Nabucodonosor. Mas, de uma forma ingrata, como nós lemos aqui no texto, que o rei vive eternamente, lá no verso 9, o rei que baixou um decreto ordenado que o homem ouvir o som da trombeta, tinha que adorar. E o que eles fizeram com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Entregou os três. Que, ó rei que vive eternamente, tem 3 homens aqui que não dobraram ao Senhor. Percebam que o coração desses homens eram ingratos. Acusaram as pessoas. A ingratidão é uma atitude que fere o coração do Senhor, que entristece o coração do Senhor. As pessoas invejosas, elas tentam se promover buscando a destruição dos concorrentes. Talvez aqui por eles serem os administradores da Babilônia, ser o braço direito ali de Nabucodonosor, não somente eles, mas os outros também, essas pessoas, esses caldeus ficaram com inveja. Por que que eles e não nós? Houve uma pequena inveja. Os caldeus usavam a arma da bajulação ao rei antes de acusar os judeus. Eles acrescentaram um fato inverídico: não fizeram caso de ti, como está escrito aqui no texto. Eles não queriam informar, queridos, mas distorcer os fatos e destruir os judeus. Até tentaram, mas não conseguiram. Só porque os judeus eles foram constituídos sobre os negócios da província. Isso provoca inveja, provoca brigas, provoca contendas, provoca mortes, provoca desastres. Está escrito na palavra do Senhor, a fidelidade a Deus, ela tem que ser inegociável para mim e para você. A fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da nossa própria vida. É mais importante. Esses 3 jovens, esses 3 homens entenderam que agradar a Deus é mais importante do que preservar a sua própria vida. No texto nós lemos que eles estavam prontos a se entregar à morte do que adorar a um Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo. A principal lição, queridos, que nós temos que tirar para as nossas vidas, não é o livramento miraculoso que eles tiveram lá na fornalha do fogo ardente, mas a fé inabalável, a fé que é inegociável. A nossa fidelidade a Deus tem que ser inegociável. Nós não podemos se dobrar a qualquer coisa, a qualquer Deus, queridos. Eu não estou dizendo Deus com D minúsculo, qualquer coisa que coloque no lugar de Deus é um Deus. Só Ele é digno de ser adorado e ser exaltado. Tem pessoas que adoram casas, tem pessoas que adoram carros, tem pessoas que veneram cavalos, tem pessoas que veneram tantas coisas, queridos. Não é apenas uma imagem que nós adoramos, não é isso. É tudo aquilo que toma o lugar do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esses 3 jovens, ou esses 3 homens, como vocês queiram dizer, eles tiveram coragem. Eles estavam dispostos a morrer e não a pecar. Porque se eles estivessem adorando aquele Deus, aquela estátua que Nabucodonosor que havia construído, eles estavam pecando contra Deus. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará à fornalha, queridos. Nos levará à cova dos leões, nos levará à prisão, nos levará muitas vezes a sermos rejeitados. Talvez hoje na escola os nossos filhos são rejeitados por conta dos princípios que são ensinados dentro de casa.
Mas nós não podemos se dobrar a isso, nós não podemos regressar, nós temos que avançar. O nosso compromisso não é com o sucesso, mas é com a fidelidade a Deus. Não é com o nosso sucesso, querido, porque o sucesso é passageiro, a fidelidade ao Senhor é eterno. É eterno. Um dia o Senhor virá buscar a sua noiva e nós iremos morar na Nova Jerusalém com o Senhor. Nós não podemos ceder à pressão, nós não podemos ceder à pressão da maioria, pode destruir a vida mais que o fogo da fornalha, queridos. Terceiro ensinamento desta noite. Testemunho diante do mundo. Nós precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados, melhor dizendo, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para ser advogados de Deus. Nós não fomos chamados para esse cargo. Nós somos chamados para ser testemunhas. Ser testemunhas dos grandes feitos do Senhor. Eles não entraram numa discussão com Nabucodonosor, dizendo, eu não vou te adorar. Eles não fizeram isso. Até porque essa discussão não iria levar a lugar algum. Muitas vezes a nossa discussão não vai levar a lugar algum. Eles não tentaram defender o Deus, eles apenas testemunharam, mostrando que estavam prontos para morrer, mas não a ser infiéis ao Deus poderoso. Esses 3 homens estavam prontos para morrer, estavam prontos para testemunhar. Nabucodonosor até tentou intimidá-los, dizendo que Deus nenhum poderia livrá-los das suas mãos. Isso está lá no verso 15. Mas Daniel 3, 17 e 18, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. 3 homens dispostos a morrer do que a ceder à vontade de um rei. Muitas vezes nós cedemos a nossa fé por coisas menores do que essas, queridos. Nós não podemos ceder. Não podemos ceder. Os 3 jovens dizem que só o Deus deles podiam livrar. Só o Deus que iria fazer aquilo que de fato fez. Nós não podemos determinar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Nós não temos o controle da agenda de Deus. Nós não temos que ficar determinando, eu rejeito isso, eu repreendo o fogo, eu repreendo Nabucodonosor. Está amarrado em nome de Jesus esse demônio. Queridos, nós temos o poder, nós temos a autoridade, mas esses homens, eles não determinaram o que Deus tinha que fazer. Eles apenas confiaram a fidelidade que eles tinham no próprio Deus. Sabe qual foi a declaração de Jó no auge da sua dor? Lá em Jó capítulo 13, verso 15, eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Nós devemos fazer o que é certo, deixar as consequências nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o rei dos reis, Ele que vai advogar a minha e a sua causa, queridos. Nós só precisamos confiar, nós só precisamos descansar. A nossa função é sermos fiéis e não administrar os resultados. Viver, queridos, não é preciso, mas andar com Deus sim.
Viver é lucro, mas morrer é estar com o Senhor. Não podemos negociar a nossa fé. A morte por causa de Cristo não é uma tragédia, mas é uma promoção para os cristãos. É por isso que nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. Nós temos que conquistar o reino. Quarto ensinamento: a liberdade verdadeira. Nabucodonosor, como o texto diz lá no verso 15, ele estava furioso, totalmente transtornado. Uma pessoa que fica furiosa ou que está transtornada, ela se torna uma pessoa inconsequente, ela se torna uma pessoa insensata. Nabucodonosor, ele desafiou Deus, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E não satisfeito de aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, mandou amarrar todos os 3. Ou seja, ele estava desafiando mesmo o Deus Todo-Poderoso. E no texto, querido, nós podemos aprender que Deus, Ele não impediu a fabricação da imagem. Impediu? Não impediu. Ele não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha e a aquecesse 7 vezes mais. Impediu? Ele não impediu que Nabucodonosor fizesse o decreto. Impediu? Não impediu. Não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Impediu? Não também. Deus também não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Ele poderia impedir? Poderia, queridos. Ele poderia impedir. Ele poderia impedir tantas vezes de nós passarmos pelas adversidades, de passarmos por uma enfermidade, de perdermos talvez um ente querido. Ele poderia. Mas Ele quer ensinar a dependermos do Senhor. Aqui está o segredo, queridos. Ele vai continuar sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não vai nos livrar dos problemas, mas nos problemas. Ele é Deus conosco nas provas. Ele é Deus conosco no vale. Ele é Deus conosco nas dores, Ele é Deus conosco na solidão, Ele é um Deus conosco na perseguição, Ele é um Deus conosco no luto, Ele é um Deus conosco na fornalha, Ele é um Deus conosco até mesmo na morte, queridos. Ele continua sendo Deus. Isaías 43, verso 2 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, ele não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Isso é uma promessa para mim e para você. Nós só temos 2 escolhas, queridos: ou ficamos de fora da fornalha com Nabucodonosor, ou nós ficamos dentro da fornalha com o Senhor Jesus. Qual é a nossa opção? Não há fornalha ardente que possa resistir ou destruir o povo de Deus. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. Ele prometeu, há uma promessa em Mateus capítulo 8, verso 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há problema que resista, querido, quando um Deus quer agir na minha e na sua vida. Nós temos que estar debaixo das potentes mãos do Senhor e confiar nele. Nós precisamos ser fiéis a Ele também, queridos. Não apenas esperar Ele agir, nós precisamos caminhar, nós precisamos andar, nós precisamos glorificar, nós precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, e todas as outras coisas o Senhor vai fazer. Só precisamos confiar. O quinto e último ensinamento: a vitória.
Quando você honra a Deus, Ele honra nós. Ele honra você também. O mesmo rei que ficou transtornado com eles, agora os chamou de servo do Deus Altíssimo. O mesmo homem, o mesmo Deus de Deus minúsculo, truculento, perseguidor, reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo rei que decretou a morte deles, agora faz os mesmos homens prosperarem naquele lugar. Quando nós somos fiéis a Deus, o nome dele é exaltado, queridos. O nome dele foi glorificado através desse testemunho desses 3 jovens. O mesmo rei que pensou que nenhum poderiam livrar esses jovens da sua mão. Nenhum Deus poderia livrar os jovens da mão de Nabucodonosor. Agora está bendizendo o Deus deles e reconhecendo que não há outro Deus além dele. Percebam, queridos, que nós precisamos apenas testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Às vezes é difícil, querido, eu sei que é difícil. As coisas que muitas vezes nós fazemos não dão certo. Parece que nós estamos caminhando há tanto tempo, parece que o socorro não vem, mas espere, virá. Virá. Não desanime, não pare no meio do caminho. Continue andando, continue caminhando. Está mancando, mas continue. Está doendo, continue. Vai chegar o momento certo do Senhor nos livrar. Porque chegou o momento certo de livrar aqueles homens. Apocalipse eu já li, vou ler de novo, capítulo 2, verso 10. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É um processo, queridos, há um processo e nós temos que passar por esse processo. Até que o Senhor volte para buscar a sua noiva, é um processo que nós vamos passar. E esse processo muitas vezes é dolorido. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, Paulo dizendo à igreja de Corinto: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque a nossa confiança não está na força do meu e do seu braço, está no Senhor. É nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que descansar, queridos. É nele. Eu já estou caminhando para a conclusão. Sabe, queridos, nesse texto que nós meditamos nesta noite, e eu queria convidá-los, não somente ler esse texto, mas leia esse livro, porque tem tantos ensinamentos para nós, tem tantos ensinamentos para mim e para você. A vida, ela pode ser relativamente segura e confortável aonde eu e você estamos vivendo. Mas em muitas partes do mundo, querido, o povo de Deus está pagando um alto preço para falar do Evangelho. Tem pessoas neste momento sendo enforcadas por falar do Evangelho. Tem pessoas presas para talvez morrer amanhã por pregar o Evangelho. Nós ainda somos privilegiados em falar do amor do Senhor. Mas eu tenho certeza, queridos, que em muitos lugares, essas pessoas que estão sendo presas, ou até mesmo sendo mortas, elas estão sendo fiéis e mantendo firme o seu testemunho, porque eles não vão se dobrar. Nós não podemos nos dobrar a Baal, nós não podemos nos dobrar a qualquer problema das nossas vidas.
E sabe, queridos, ao nos aproximarmos do final do tempo, nós precisamos estar preparados para que nós possamos permanecermos firmes em Cristo Jesus. Enquanto outras pessoas, elas se prostram diante de deuses falsos deste mundo, nós temos que permanecer fiel até o fim. O livro de Daniel, queridos, é por isso que eu gostaria que vocês meditassem nesse livro. É uma fonte de estímulo para mim e para você, nos faz lembrar que Deus, Ele se preocupa com o seu povo. E acima de tudo, Ele se preocupa e honra os seus filhos quando nós somos fiéis a Ele. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, parte B. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Daniel 3, querido, também vai nos fazer lembrar que é um livro das profecias. Isso vai nos remeter ao livro de Apocalipse. Principalmente lá nos capítulos 13 e 14. Pastor Caio sempre tem falado nesse assunto. Um dia, queridos, vai surgir um líder mundial semelhante a Nabucodonosor, que muitos dizem a besta, que com certeza vai mandar construir uma imagem e vai obrigar as pessoas a também a adorá-lo. Ou seja, não somente uma nação, mas o mundo inteiro. E quem obedecer vai receber a marca na testa ou na mão. O que é isso, queridos? É a garantia de sobrevivência quando surgir esta besta. E qual é esta marca? É a permissão para que nós possamos negociar, para que nós possamos nos alimentar. Mas aqueles que recusarem a não receber esta marca, vai ter que pagar com a morte. Serão perseguidos, queridos, e mortos, como essas pessoas eram no reino, no tempo de Nabucodonosor. Não importa o quão tiranos são esses governantes, não importam. O quanto nós vamos ser jogados na fornalha. O mais importante de tudo isso é que o Senhor está conosco. O mais importante é que o Senhor está conosco. Da mesma forma que esse mesmo Deus, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente, esteve com Daniel na cova dos leões, esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo ardente. É o mesmo Deus que está comigo e com você nesta noite. E sabe, queridos, o mais importante é saber que Deus está conosco. É também saber que o próprio Deus é o que vai derrotar os inimigos e vai estabelecer o seu reino eterno. Será que nós estamos dispostos a morrer por esse Deus, a morrer por este evangelho, queridos? Será que nós estamos dispostos nesta noite a negar a nós mesmos e começar de fato a andar com o Senhor, literalmente de corpo, alma e espírito? E eu queria te convidar a ficar em pé nesta noite. Sabe, queridos, eu vou voltar à pergunta do início: como nos manter fiel a Deus em meio à perseguição? Feche os teus olhos e comece a meditar naquilo que foi falado nesta noite. Enquanto eles cantam, você aí no seu lugar,
Comece a refletir sobre o que nós falamos nesta noite. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. 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 Nós te louvamos nesta noite, nós te bendizemos, Senhor. Não há tempestade, não há vento forte, Pai. Nós confiamos em Ti, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso descanso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, haja o que houver, venha o que vier, nós iremos confiar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos familiares. Toma nas Tuas mãos a nossa casa, Pai. Tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que estamos falando, Pai, que estamos meditando, nós queremos tomar posse, Pai. Nós não queremos ser ouvintes da Sua palavra, mas nós queremos ser praticantes dela, Pai. Senhor, venha fortalecer a nossa fé, venha aumentar a nossa fé, venha gerar, ó Pai, em nós, ó Pai, o desejo de Te buscar, o desejo de Te adorar. Pai, em nome de Jesus, a nossa fé não está em negociação, nós não queremos negociar a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, não queremos, ó Pai, vender a nossa fé por qualquer preço. Ou melhor dizendo, nós não iremos vender a nossa fé por preço algum, porque o Senhor já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer, ó Pai, a nossa caminhada. A cada dia que nós não venhamos sucumbir, ó Pai, às pressões deste mundo, as pressões muitas vezes psicológicas. Pai, em nome de Jesus, nós não iremos ceder, porque como nós acabamos de adorar, Pai, em nome de Jesus, nós, Pai, servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. E nós Te adoramos nesta noite, nós Te exaltamos nesta noite, nós reconhecemos o Seu senhorio nas nossas vidas, reconhecemos o Seu senhorio, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas. Reconhecemos o Seu senhorio, Pai, na área material, na área sentimental, na área financeira, na área profissional, na área ministerial, na área conjugal. Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Como a Sua palavra diz, Pai, lá em Isaías 43, verso 2: quando nós passarmos pelas águas, o Senhor diz que estaríamos conosco. Quando nós passarmos pelos rios, nós não iremos submergir. Quando nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimaria, e a chama não nos atingirá, porque Ele é conosco, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Jeová Nissi, é o Deus da nossa bandeira. Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que transforma. Ele é Jeová Jireh, é o Deus da nossa e da minha provisão. Nós não teremos falta alguma quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança nele. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares, na certeza, Pai, na certeza absoluta que o Senhor nos visitou, que o Senhor falou, que o Senhor nos confrontou, que o Senhor nos libertou nesta noite, Pai. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas, Senhor, sairmos daqui cheios da Sua presença, cheios da Sua presença. Pai, que nós possamos, aonde quer que o Senhor nos coloque, possamos ser agentes de transformação, agentes, ó Pai, de testemunhos vivos, ó Pai, em nome de Jesus. Que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem o próprio Deus vivo em nós.
Toma nas tuas mãos, Pai. Queremos, ó Pai, uma transformação genuína dentro de nós. Queremos uma transformação genuína, Pai, em nós e através de nós, Pai. Pai, não permita que sejamos roubados, ó Pai, da palavra que nós recebemos nesta noite. Tudo aquilo que ouvimos, ó Pai, que venha a cair em solo fértil, Pai. Que nós não venhamos ter dúvidas que foi o Senhor que falou, foi o Senhor que confirmou, foi o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que nos libertou nesta noite. Nós cremos em Ti, Pai. Que nós possamos ser surpreendidos a cada dia das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha nos constranger com o Seu amor a cada dia, Pai. Que nós não venhamos ter dúvidas, ó Pai, de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.